Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura: Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Todo o itinerário cristão, todo o percurso cristão, ele está fundamentado em três elementos: o jejum, a caridade e a oração. Esses três elementos na Quaresma, eles vêm com ainda mais força para que nós possamos vivê-los de uma forma muito mais serena e, ao mesmo tempo, muito mais consciente do que nós estamos fazendo. Hoje a liturgia nos fala da oração. E a pergunta que eu faço a você já: como que você reza? Qual é a sua maneira de rezar? Como é o seu relacionamento com Deus? O que você já tem feito nesta quase uma semana que já estamos vivendo a Quaresma? O que já tem sido, digamos, fruto colhido na vida de oração? Padre, mas o que tem a ver isso com o que o senhor leu na primeira leitura? O próprio Senhor diz que nenhuma palavra que sai da boca dele voltará sem produzir frutos. Por isso que ele, por saber que nós não sabemos rezar, quis nos ensinar a rezar. Quis fazer com que saísse da boca dele a oração que agrada ao coração dele. E é a oração que nós ouvimos no Evangelho e conhecemos muito bem, a única oração que Jesus nos ensinou. Jesus não ensinou nenhuma outra oração. Então, se da boca de Deus o que sai sobe e é palavra irrevogável, e é palavra que não volta sem produzir frutos, cada vez que nós, sabendo o que estamos fazendo, rezamos o Pai Nosso, nós estamos falando o que está saindo da boca de Deus e produzindo frutos. E o que sai desta oração não volta para os céus sem produzir frutos. Por isso que a minha pergunta: como é que você tem rezado? Como é que nós temos rezado? Muitas vezes nós podemos dizer, eu falo nós porque é uma coisa, até um linguajar nosso como
membros da Canção Nova, a nossa vida de oração. Muitas vezes a nossa vida de oração está fraca, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho vontade de rezar isso, aquilo outro. Mas eu te faço uma pergunta, você faz visitas a Deus ou você permanece com Ele? Quem faz visitas, marca a hora. Bom, às 7 horas eu vou à missa. Depois eu vou ver se eu faço a minha adoração, se der tempo e eu tiver vontade. Se eu conseguir, eu vou rezar o texto, faço o meu estudo. Eu vou marcando horas, eu estou visitando Deus. Só que quem tem a consciência de saber que está rezando com aquilo que são as palavras que saíram da boca de Deus, não precisaríamos de outra oração, bastaríamos rezar o Pai Nosso. Quem tem a consciência sabe que não está fazendo visitas, mas está permanecendo com o Senhor. Aí eu já clarei um pouquinho mais. Você tem feito visitas a Deus ou você tem permanecido com Ele? Você tem visitado até muitas vezes o Senhor, visitar numa capela, porque você não pode morar dentro de uma capela, mas você tem visitado com o coração ou Ele tem permanecido aí dentro e você permanecido aí dentro? Mas então, Padre, como é que nós temos que rezar? Se nós, às vezes, podemos perceber, estamos fazendo apenas visitas a Deus, ou estamos rezando simplesmente palavras repetitivas, estamos rezando, que muitas vezes os nossos irmãos evangélicos até nos criticam, porque nós fazemos orações repetitivas. Como então rezar? Prestemos atenção no que disse o Evangelho, que aqui o Senhor nos dá como nós devemos rezar. Começa dizendo assim: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. A primeira oração que chega a Deus não é aquela oração das muitas palavras, mas é a oração do coração. Aquela oração que muitas vezes dói. Aquela oração que nós fazemos até mesmo dizendo: Senhor, eu não quereria rezar, mas eu estou aqui na sua presença. Senhor, eu não gostaria de estar nem mesmo indo até aquele lugar, até aquela procissão, aquela missa. Quantas vezes nós não queremos vir à missa? Que é a maior das orações. A primeira oração que chega a Deus não é a oração das muitas palavras, mas é aquela oração feita com o coração. Como você tem rezado nessa quaresma? Com seu coração ou porque você tem consciência que precisa rezar? É uma oração apaixonada ou uma oração legalista? Como você tem rezado? A primeira oração que chega a Deus não é a oração das muitas palavras. Podemos até falar palavras bonitas. Ó insondável sabedoria da inefável beleza de Deus, igual essas orações do tempo medieval. Mas é uma oração muito bonita que a gente nem sabe o que está dizendo. Como é que você tem rezado? Com o coração ou com as muitas palavras? Depois uma segunda oração que chega até Deus. Basta pegarmos a primeira palavra da oração que o Senhor nos ensinou. Pai. Nós temos rezado como filhos? Nós rezamos como filhos? Ou muitas vezes rezamos porque fazemos comércio com Deus, rezamos porque sabemos que podemos receber graças. Ou rezamos porque Deus é o inefável, o soberano, o grandioso, e nós somos os miseráveis, os pobrezinhos e precisamos deste Deus. Como é que nós temos rezado? Como filhos? Se a oração que saiu da boca de Deus e que nos ensinou sai com esta primeira palavra, porque essa primeira palavra diz de relação, diz daquilo que somos, ao chamar Deus de Pai, nós somos filhos. Temos rezado como filhos? Pense, a oração que agrada a Deus é a oração do filho, não é a oração do escravo, não é a oração do interesseiro, não é a oração daquele que espera alguma coisa em troca. A oração que agrada ao coração de Deus é a oração do Filho. Por isso que quando rezamos como filhos, tenha certeza
Deus faz festa no céu, porque Ele diz: agora sim eu estou ouvindo o meu filho, agora sim eu estou ouvindo o que o meu filho está pedindo com o coração. Temos rezado o Pai Nosso. Para você que reza o terço, ou todos os mistérios do Santo Rosário, quantas vezes você reza o Pai Nosso somente ali? Você tem rezado como filho? Essa é a segunda oração que chega até Deus. E a terceira, logo no final do Evangelho diz assim: de fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Por que Jesus está dizendo isso? Porque como é que termina a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A terceira oração que chega ao coração de Deus é a oração que gera compromisso. De que adianta eu rezar o Pai Nosso e não perdoar as pessoas que estão ao meu lado? De que adianta eu rezar o Pai Nosso e não fazer com que na minha vida o nome de Deus seja santificado? De que adianta eu rezar o Pai Nosso e não desejar que venha o reino de Deus? A sua oração hoje está gerando compromisso com aquilo que você tem pedido? Esta oração chega ao coração de Deus. Essa oração agrada, porque é uma oração que nasce do teu coração. É uma oração que nasce do teu coração de filho. E é uma oração que nasce e gera compromisso. Se nós pudéssemos, e eu termino dizendo isso, pensar desta forma: rezamos o Pai Nosso e pedimos: Pai, perdoa-me, como eu perdoo os outros. Será que seríamos perdoados quando chegássemos a um confessionário pedindo perdão? Será que o nosso coração está livre e perdoamos a todos? Se a oração não gera compromisso, essa oração não é oração. Que hoje, aprendendo com Jesus a rezar, possamos rezar de uma maneira muito clara, com o coração, como filho, e deixando que essa oração gere um compromisso dentro de nós. Rezemos, porque Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!